Dia 6. Mantendo a chama acesa. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 25 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que diferença fará se o Espírito Santo não estiver agindo em sua igreja, na nossa igreja, no próximo domingo? Em algumas igrejas não fará nenhuma diferença, porque muitos cristãos já não vivem no Espírito. A Bíblia diz que devemos constantemente estar cheios do Espírito Santo, porque a batalha espiritual também é constante. Vivemos num mundo cheio de pecado e libertinagem e precisamos de um poder especial para sobreviver. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e consciente da realidade do mundo sem Cristo, orienta a igreja a viver pelo Espírito. Ele fala que pelo Espírito Santo não cumpriremos os desejos da nossa própria carne. Notem que a batalha não é somente exterior, mas principalmente interior. A luta da carne contra o Espírito e deste contra a carne é uma realidade na vida dos cristãos. Quem não vive pelo Espírito acaba fazendo o que não quer, conforme o versículo 17, não é? O texto citado apresenta uma lista das obras da carne. Precisamos ter um tempo de análise da nossa vida, sondar o nosso coração e ver se não estamos praticando as obras da carne. Em seguida, o texto fala do fruto do Espírito, que são as qualidades da própria vida de Cristo. Analisando bem, o fruto do Espírito sempre foi demonstrado na vida e nas atitudes de Jesus. O mundo está querendo ver a qualidade de vida espiritual e não as atitudes exteriores dos cristãos. O texto fala sobre viver no Espírito, verso 16, ser guiado no Espírito, verso 18, e andar no Espírito, verso 25. No dia a dia, devemos sempre estar cheios do Espírito Santo. Ao levantar-se pela manhã, peça ao Espírito Santo que o encha de poder. Passe o dia todo em comunhão com Deus e quando o mundo, a carne, o pecado e o diabo vierem com suas ofertas, você estará fortalecido pelo Espírito Santo e a vitória estará garantida. Mantenha a chama acesa, andando no Espírito cada dia da sua vida. Ore por você, motivos de ordem pessoal. Peça a Deus que o livre de viver a vida cristã na carne. Ore para que Deus o faça produzir o fruto do Espírito. Peça a Deus que o ajude a viver diariamente sob o controle e o poder do Espírito Santo. Agora, oração de intercessão, orar pelos outros. Ore para que os cristãos tenham o fruto do Espírito em suas vidas. Ore para que cada igreja tenha o desejo e o ânimo de ganhar almas para Cristo. Ore por um grande avivamento espiritual em sua igreja e nas demais igrejas da nossa nação. Versículo para memorizar, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus queridos, por hoje é só. Deus abençoe e até mais.